Na Bíblia, há 3 figuras fascinantes que desafiam a noção de mortalidade, com suas histórias intrigantes e misteriosas. Enoque, Elias e Melquisedeque são personagens que se destacam por sua singularidade e o enigma que envolve suas vidas. É sobre a história desses homens, é de como eles foram favorecidos por Deus que iremos ver no vídeo de hoje. Já gostaria de pedir que você nos ajudasse para que nosso conteúdo chegue a mais pessoas. Você pode fazer isso se inscrevendo em nosso canal, ativando o sininho de notificação, curtindo e comentando os nossos vídeos. Enoque, mencionado no livro de Gênesis, é conhecido por ter vivido apenas 365 anos antes de ser tomado por Deus. Enoque é uma figura enigmática mencionada no livro de Gênesis, no Antigo Testamento da Bíblia. Sua história é breve, mas carregada de significado e mistério, deixando os leitores intrigados com sua vida e destino incomuns. De acordo com as Escrituras, Enoque foi o filho de Jared e o pai de Matusalém. Ele viveu em uma época tumultuada na história humana, antes do dilúvio, quando a terra estava cheia de violência e corrupção. Apesar do ambiente sombrio ao seu redor, Enoque é descrito como alguém que andava com Deus. O texto bíblico afirma que Enoque viveu 365 anos antes de ser tomado por Deus. Essa frase enigmática sugere que ele não experimentou a morte física como a maioria dos seres humanos. Em vez disso, ele foi levado diretamente para a presença de Deus, trazendo a vida terrena de uma maneira única e misteriosa. A brevidade das informações sobre Enoque na Bíblia apenas aumenta o mistério que o envolve. Sua comunhão íntima com Deus e seu destino em comum despertam especulações e reflexões sobre o significado de sua vida e a natureza da fé. Ao longo dos séculos, a história de Enoque tem inspirado interpretações diversas e fascinantes. Alguns o consideram um exemplo de piedade e devoção, enquanto outros veem nele um símbolo da esperança de uma vida além desta terra. Sua figura, embora breve em descrição, permanece como uma fonte de mistério e inspiração para os que buscam compreender os mistérios da fé e da existência humana. Elias, uma figura proeminente do Antigo Testamento da Bíblia, é reverenciado como um dos mais poderosos e carismáticos profetas de Deus. Sua história, repleta de milagres e confrontos, é um relato cativante de fé, coragem e dedicação ao propósito divino. Elias emergiu em um período tumultuado da história de Israel, quando o reino estava mergulhado na idolatria e na injustiça. Chamado por Deus para confrontar o rei Acabe e sua esposa perversa, Jezabel, Elias proclamou a mensagem de Deus com autoridade e destemor. Uma das narrativas mais conhecidas sobre Elias é seu confronto com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Desafiando-os a invocar o fogo do céu sobre seus sacrifícios, Elias demonstrou o poder incontestável de Deus ao verter fogo dos céus e consumir seu próprio sacrifício. Elias era um homem que confiava e orava muito a Deus. Como diz o pastor Hernandes Dias Lopes sobre esse caso, ele vai comentar que Deus traz plena demonstração de seu poder incomparável em resposta à oração do justo. Deus ordena Elias a comparecer diante de Acabe, num tempo que esse ímpio monarca caçava o profeta vivo ou morto em Israel e nas nações vizinhas. Elias obedece prontamente à ordem divina e parte para encontrar e confrontar o rei de Israel. Elias confronta o rei, o povo e os profetas de Baal. Chama-os para um desafio inédito. Um altar seria levantado, uma oferta seria colocada sobre o altar. Eles deveriam invocar Baal, e ele, Elias, invocaria a Deus. Quem respondesse com fogo, esse seria o Deus verdadeiro. A nação se reúne no Carmelo para esse duelo. Os profetas de Baal clamaram em vão, gritaram e até se retalharam com facas, mas Baal não os ouviu nem lhes respondeu. Depois de escarnecer deles, Elias clamou ao Senhor, e o fogo desceu e consumiu a oferta que estava sobre o altar. Deus demonstrou no Monte Carmelo o seu poder, e o povo de Israel gritou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Além de seus feitos poderosos, a vida de Elias é marcada por episódios de desespero e desânimo. Após sua vitória no Monte Carmelo, ele enfrentou a fúria de Jezabel e fugiu para o deserto, onde implorou a Deus que tirasse sua vida. No entanto, Deus sustentou e fortaleceu Elias, enviando-lhe ajuda e conforto nos momentos de maior necessidade. O clímax da história de Elias ocorre quando ele é levado ao céu em um carro de fogo. O arrebatamento de Elias
é descrito com uma intensidade visual impressionante, com o céu se abrindo e o fogo divino envolvendo Elias, antes de ser levado para longe da vista de Eliseu. Esse evento transcendental demonstra a aprovação divina sobre a vida e o ministério de Elias, bem como a transição poderosa entre a vida terrena e a presença celestial. Para Eliseu, o discípulo fiel que testemunhou o arrebatamento de seu mentor, esse momento representou não apenas a partida física de Elias, mas também uma transmissão espiritual de autoridade e poder. Com o manto de Elias caindo sobre ele, Eliseu foi comissionado para continuar o trabalho de seu mestre e profeta, mantendo viva a chama da fé e do testemunho verdadeiro, em uma época de apostasia e desafio. O arrebatamento de Elias permanece como um dos eventos mais marcantes da narrativa bíblica, simbolizando a vitória sobre a morte e a transição para a vida eterna na presença de Deus. Embora Elias tenha sido uma figura enigmática e poderosa, sua humanidade é evidente em suas lutas e fraquezas. No entanto, sua fé inabalável e sua disposição para obedecer ao chamado de Deus o elevam como um modelo inspirador de devoção e coragem para os crentes ao longo dos séculos. Sua história continua a ecoar como um testemunho duradouro do poder e da fidelidade de Deus na vida daqueles que o servem com fervor e confiança. A vida de Elias é narrada em uma história de coragem e medo, mas também é uma prova que, mesmo em meio às lutas e dificuldades, o Senhor está com o seu povo. Elias experimentou isso sendo arrebatado. A história de Melquisedeque é peculiar porque ele não tem uma genealogia registrada na Bíblia, ao contrário de outros personagens bíblicos. Sua súbita aparição, seu papel duplo como rei e sacerdote, e sua bênção sobre Abraão, levantam questões intrigantes sobre sua identidade e significado. Melquisedeque é uma figura misteriosa e enigmática, que aparece no Antigo Testamento da Bíblia, principalmente no livro de Gênesis, e no Salmo 100 e dezembro. Ele é mencionado como o rei de Salém, e um sacerdote do Deus Altíssimo, que abençoou Abraão após sua vitória militar. O texto do Salmo 110 é corriqueiramente interpretado como descrevendo a pessoa de Jesus Cristo, que em sua divindade não tem início. Essa comparação é feita no Salmo 110 dos versículos 1 ao 4 que diz: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. O Senhor estenderá o cetro de teu poder desde Sião, e dominará sobre os teus inimigos. Quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente, trajando vestes santas. Desde o romper da alvorada os teus jovens virão como orvalho. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Segundo a ordem de Melquisedeque. Essa expressão é dita sobre essa figura que ninguém sabe de onde veio, mas que se apresenta como sacerdote. Isso é descrito no encontro de Melquisedeque e Abraão. O encontro entre Melquisedeque e Abraão ocorre após a batalha em que Abraão resgata seu sobrinho Ló, que foi capturado por reis inimigos. Após a vitória, Abraão é abordado por Melquisedeque, que traz pão e vinho, e o abençoa em nome do Deus Altíssimo. Abraão, em resposta, oferece a Melquisedeque uma 10ª parte de tudo o que tinha como um gesto de gratidão e reconhecimento de sua autoridade espiritual. Melquisedeque é um personagem enigmático que se destaca pela sua conexão direta com Deus e pela sua posição como um sacerdote-rei. Sua ausência de genealogia e sua aparição única na narrativa bíblica levantam questões teológicas e especulações sobre sua natureza e significado. Ele é frequentemente interpretado como um tipo de Cristo, um precursor do sacerdócio de Jesus Cristo, que também é descrito como um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque na carta aos Hebreus no Novo Testamento. A figura de Melquisedeque continua a fascinar estudiosos e crentes, pois sua história evoca mistério e profundidade teológica. Sua aparição singular na Bíblia serve como um lembrete do vasto panorama da história divina e da maneira como Deus opera através de indivíduos aparentemente insignificantes para realizar seus propósitos soberanos. Ele abençoou Abraão e é reconhecido como um tipo de Cristo no Novo Testamento, especialmente na carta aos Hebreus. Sua ausência de começo ou fim, bem como sua posição como sacerdote-rei, o tornam um enigma teológico que inspira especulação e reverência.
Embora as informações sobre Melquisedeque sejam limitadas, sua figura ainda é significativa e pode oferecer aplicações valiosas para aqueles que exploram sua história e seu papel nas Escrituras. Justiça e paz. O nome Melquisedeque significa Rei da Justiça e Rei da Paz. Ele é descrito como um sacerdote do Deus Altíssimo e Rei de Salém, Jerusalém. Sua dualidade como sacerdote e rei sugere um símbolo de equilíbrio entre justiça espiritual e paz temporal. Piedade e generosidade. Melquisedeque abençoou Abraão após a sua vitória na batalha e recebeu o dízimo dele. Isso pode ensinar sobre a importância de reconhecer e honrar a Deus em nossas vitórias, e também sobre a prática da generosidade para com os outros. Prefiguração de Cristo. No livro de Hebreus, Melquisedeque é frequentemente interpretado como uma prefiguração de Jesus Cristo. Assim como Melquisedeque era um sacerdote e rei, Jesus é descrito como o sumo sacerdote e rei dos crentes. Essa associação pode nos ensinar sobre a centralidade de Cristo na nossa fé e na nossa compreensão da salvação. Mistério e profundidade. A falta de informações detalhadas sobre Melquisedeque também pode ensinar sobre a importância do mistério e da profundidade na nossa jornada espiritual. Nem todas as respostas são fornecidas de imediato, e muitas vezes é na busca pela compreensão que encontramos maior significado. Intercessão e mediação. Como sacerdote, Melquisedeque serviu como intermediário entre Deus e o homem. Isso destaca a importância da intercessão e da mediação na vida espiritual, tanto na oração pelos outros, quanto na busca por orientação espiritual. Esses três homens, Enoque, Elias e Melquisedeque, desafiam as noções convencionais de mortalidade na Bíblia, deixando um legado de mistério e reverência, que continua a intrigar e inspirar os leitores até os dias de hoje. Que o relato desses casos possa nos levar cada vez mais próximo de Deus, reconhecendo o seu poder e sua soberania, até mesmo sobre a morte. Chegamos ao final do nosso vídeo. Que bom que você chegou até aqui. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para não perder nenhum dos nossos vídeos. Que Deus te abençoe e até a próxima.